Boa noite a todos e todas. Então, nós estamos na aula 30, a última aula do nosso curso de Segurança e Saúde no Trabalho, né, do curso para cipeiros, cipeiras interessados, que a gente começou desde o 27 de julho do ano passado. Né? Hoje, 19 de abril de 2022. Então, lembrando, a gente estava lembrando aqui no curso que a gente idealizou esse curso justamente na campanha do 28 de abril do ano passado, e a gente, na semana que vem, nós vamos novamente ter o 28 de abril, né, o evento, né, em memória às vítimas de doenças e acidentes no trabalho, e também no nosso curso e aí a gente vai, toda a campanha, já há alguns anos, né, a gente faz uma celebração em memória às vítimas do acidente de trabalho, e também já lança uma campanha, a nossa campanha anual de todo o ano, que é acidente de trabalho não é culpa da vítima. E aí, dentro desse tema, desse lema, a gente desenvolve várias ações durante o ano. Então, esse curso acabou se concretizando por causa dessas ações, que a gente acabou dando continuidade. Então, a gente terminando agora, na semana que vem a gente já continua. Então, no 28 de abril, a campanha, quer dizer, nós não tivemos, terminamos o curso aqui, mas a gente não termina o trabalho, a gente vai continuar o trabalho para sempre. Independente disso, né, o nosso contato vai estar nas aulas, então o pessoal que estiver aí assistindo às aulas, vai ter o endereço da gente, quiser entrar em contato, tiver alguma dúvida, fiquem à vontade, podem entrar em contato com a gente, que não tem problema nenhum. Tá? Agradecemos a todos e todos que participaram, né? Principalmente aqueles que conseguiram chegar até o final, né? Até o final do curso. A grande maioria não conseguiu, mas eu acho que o objetivo final foi alcançado, a gente conseguiu fazer as gravações, vamos conseguir agora trabalhar nesse projeto, porque esse projeto, o mais trabalhoso era gravar essas aulas, né? E ter essa interação de vocês, as perguntas. Né? Então, por isso que foi importante a participação de vocês, porque eu fazer a aula sozinho, assim, gravada, não tem graça. Né? Eu vou falar para ninguém, eu falando com vocês, aí vocês interagem, perguntam, fazem parte como se fosse uma plateia virtual. Né? Então, foi muito importante a participação de vocês, então eu agradeço muito vocês aí por estar aqui até hoje, né? Bom, então, sem mais delongas, né, vamos falar dessa nossa última aula, né? Análise de acidentes. A gente falou bastante sobre análise de acidentes. Eu só vou fazer vou interromper uma palavra. Tem Pode mais falar. delongas quem dizia Bento Gonçalves quando ia enfrentar as tropas federais, o nosso grande guerreiro aqui do Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves. O Sem que mais hoje? delongas, vamos para a guerra, Ah, dizia. Só para fazer uma lembrança que foi utilizado esse termo. Esse termo é gauchesco e sem delongas. Isso sem aqui delongas? é nosso aqui. Só É? essa, desculpa fazer essa parte, mas é algo notável. O sem delongas a gente acabou usando do Brasil todo. Eu mesmo nem sabia que era que era gauchês, né? Mas porque não tem uma palavra semelhante, né, para a gente falar no português. É sem delongas. Vamos embora. Então, legal. Obrigado pela, pela, pela dica, né, pela informação. Bom, eu vou falar então sobre. Peraí, que eu vou compartilhar aqui. Compartilhar o material. Então, eu vou colocar o material aqui, a segunda aula, que é análise de acidentes. A gente falou bastante sobre análise de acidentes na aula passada, e a gente vai hoje falar um pouco de como fazer isso na prática. Né? A gente falou muito na teoria, né? Mas vamos ver como é que a gente pode fazer isso na prática. Né? A gente tem um modelo, depois eu vou deixar no final da aula a gente vai falar mais sobre esse modelo, né, modelo de análise e prevenção de acidentes de trabalho,
que é um dos modelos mais atualizados em análise de acidente de trabalho. Poucos serestes, poucas auditores, poucas pessoas conhecem esse modelo. Aqui em São Paulo, mais, porque ele foi desenvolvido pelo Rodolfo Vilela, né, e pelo Hildeberto Muniz Almeida, né, o Pará. Quando eu trabalhei na empresa, analisei muito acidente, eu testei vários métodos, né? Árvore de causas, enfim, vários tipos de métodos. Nem vou falar dos outros métodos que eu falei aqui, porque a gente teria uma aula ou duas só para falar dos métodos existentes. Vou falar desse método, né, que é o método mais importante. Não adianta a gente ficar falando de outros que não vamos usar. Então, tem uma apostila, né, eu vou deixar essa apostila, depois eu vou até deixar essa apostila, vou deixar o link da apostila, mas também vou disponibilizar no nosso grupo o material em PDF dessa apostila, tá? Então, ela tem um roteiro, né? Então, como você tem que identificar a empresa, as vítimas, né? E aquilo que a gente já falou muito na aula passada, né? A análise do trabalho habitual, né? Que a pessoa normalmente faz. A gente parte do princípio que se teve um acidente é porque esse trabalho habitual ele mudou, né? Alguma mudança aconteceu. Porque se todo trabalho habitual tivesse acidente, toda hora tinha acidente. Então, quando tem um acidente, aquele trabalho habitual ele deixou de ser cumprido, teve uma mudança. E justamente é o que a gente tem que analisar, que tipo de mudança que teve. Análise de barreiras, a gente falou muito sobre barreiras, né, sobre o método, aquele gravata borboleta, também tem uma parte de ampliação conceitual, né, quando tem dúvidas remanescentes, e depois de fazer uma avaliação, né, das origens do acidente e as medidas preventivas. Né? Por que são importantes essas medidas preventivas? Porque no nosso PGR a gente vai colocar, então, né, essas ações que a gente analisa no acidente e que a gente determina que tem que ser feitas, que vai ter que colocar no PGR. Se aconteceu o acidente, né, tem que colocar no PGR para que isso não aconteça mais e acompanhar as ações, né, verificar se elas foram eficazes, enfim. Né? Então, a medida não adianta nada você fazer uma avaliação se também no final você não identificar quais medidas preventivas reduzem ou eliminam a probabilidade de ocorrência. Eu me lembro de um japonês, na empresa que eu trabalhava, que ele falava assim, ele falava para a qualidade, mas a gente pode trazer para a segurança também. No final, quando a gente determina quais as medidas preventivas e fala assim, com essas medidas preventivas, a gente garante que nunca mais vai acontecer esse acidente? Tem que fazer essa pergunta. Se a gente não garante, significa que não são suficientes. A gente precisa colocar outras medidas preventivas. Né? Quando a gente fala que o pessoal, a maioria das análises, né, falam para colocar treinamento, retreinamento dos operadores, isso não evita reincidência, né? Então, o diálogo de seguranças, procedimento, isso não evita reincidência. Então, a gente precisa identificar quais medidas preventivas são suficientes para evitar, então, esses acidentes, que os acidentes, tanto esse como similares, aconteçam novamente. Tá? E eu vou usar, eu tinha até um outro modelo aqui, mas eu vou usar aqui aquele mesmo, como você já conhece, né, do caso, o trabalhador lá que apanhou do robô, que ele se machucou lá, né? Então eu vou usar esse exemplo, que já é conhecido, para a gente fazer análise, tá? Então, a gente lembra, o trabalhador entrou nessa zona de operação, né, lembrando que está fechado, né, o local aqui, né, tem um portão de acesso, tem uma placa aqui, perigo, não entre, não sei o que, tal, mas o operador entrou, né, na área de acesso, no robô de solda,
Então, essa área é cercada com cerca, portão eletrônico, né? Na verdade, o portão eletrônico, na hora que você abre, ele deveria fechar, o robô não deveria funcionar, né? Na hora que você abre essa porta, né? E ele entrou na área do robô e o trabalhador não viu que tinha óleo no chão, ele escorregou e acabou sendo atingido pelo movimento do robô. Então, isso claramente é uma mudança, né? Foi uma mudança significativa aí que aconteceu, porque ele sempre entrava, né? Sempre fazia as coisas erradas, mas nesse dia aí, porque ele escorregou, ele caiu, ele acabou ficando na área de, de alcance do robô, vamos dizer assim, e aí ele foi atingido pelo robô. Tá? Ele teve sorte, né? Quebrou o braço e sofreu vários ferimentos, mas eu conheço vários casos de morte nessas células de robô, várias, né? Em várias empresas grandes, inclusive. Tá? Se vocês procurarem ainda, vocês vão ver que tem muitos, né? É comum, né? Inclusive, esse tipo de acidente. Bom, a gente viu lá que o César investigou, logo de cara colocou ato seguro, falou que o cara desobedeceu aos procedimentos e tal, né? Reforçaram o treinamento para seguir as normas. A gente viu que isso aí não adiantava nada, né? A gente viu também que a empresa apoiou o SESMIT, né? O Serviço Especializado em Segurança e Ensino do Trabalho, né? Deu advertência e ameaçou demitir por o cara deixar de cumprir as normas de segurança. Né? E aí, numa análise melhor, a gente viu que a solda dava defeito, e esse defeito na solda dava retrabalho, né? E o robô, além de soldar, ele também empilhava as peças. Né? As peças eram pesadas e grandes, e os trabalhadores entravam habitualmente na zona do robô. Então, era um trabalho habitual eles entrarem nesse local aí do robô para marcar a peça, né? Qual peça precisaria ser retrabalhada, né? Manualmente. Então, era comum, habitual, né? Os caras entrarem lá, né? Apesar da segurança, né? E essa segurança do portão eletrônico aqui, né? O pessoal ele vai passar, quer dizer, eles infringiam, né, chama em burla, né, burlavam um sistema de segurança, tá? E a chefia imediata sabia disso, sabia que os caras tinham que entrar lá e ficar no risco, tá? Então, na hora que os caras tomaram a advertência, a chefia ficou quieta, né? 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 Bom, nem vou falar, né? Mas aliás, é típico da chefia isso, né? Na hora do acidente. Enquanto não tem um acidente, a chefia aprova a entrada. Quando tem um acidente, né? Aí eles acham que é errado. Eu cansei de ver acidente, né? Onde o cara, por exemplo, não usava ou o dispositivo de segurança, ou o equipamento de proteção individual, né? E o chefe fazia de conta que não via, mas ele via, tá? E aí, quando acontecia o acidente, o cara ia lá, o chefe ia lá e dava bronca no trabalhador, né? Colocava lá, fazia a demonstração por escrito, tal, até às vezes suspensão. E eu costumava falar para o chefe, ele não se acidentou porque ele não estava usando o EPI. Ele não usava o EPI habitualmente, tá? Ele só tomou a advertência porque ele teve um acidente, né? E não porque ele não usou o EPI, porque não usar o EPI ele já não usava sempre. Ele foi crucificado lá, admoestado, tudo, porque teve um acidente. Os caras não gostavam muito que eu falava isso, não, mas é verdade, né? Então, o portão aberto ele não parava o robô, tinha um jumping aí, né? Uma burla aí, porque a hora que você abre o portão, né, deveria parar o robô. E, bom,
Alguém perguntou alguma coisa, levantou a mão? Peraí, deixa eu ver quem está querendo falar. Peraí. O Emerson caiu? O que aconteceu? O Emerson caiu, está tentando entrar. Tá. Então eu. Tá. Tá bom. Então seja bem-vindo novamente, Emerson. Então, como eu estava falando aqui, então. E o pessoal não arrumava o robô, não mandava para manutenção, porque a área era gargalo. Né? Então, os caras conviviam com aquela situação crítica, arriscada, porque a área era gargalo. Se parasse a produção para fazer manutenção no robô, pararia a produção. E aí, né, parar a produção, nem pensar. Né? E vários incidentes tinham ocorrido antes. Né? Várias pessoas já tinham levado tapas do robô. Né? Não era novidade. Esse aqui foi mais grave, mas já tinha tido casos, né, de acidentes ou de incidentes, né, ou mesmo esses tapas a gente precisaria ver se teve uma lesão, se teve lesão foi acidente, o pessoal não registrou, e então a situação era crítica e o pessoal já sabia, tá? Bom, aí a questão da análise do trabalho habitual sem um acidente de trabalho, né? Então a gente teve que pegar a situação, né? Conversar com o trabalhador, às vezes não só com o trabalhador, com outras pessoas também, né? Por isso que se fala de análise ergonômica do trabalho, né? Uma entrevista coletiva, para não ficar caracterizado que aquele trabalhador está entregando a turma, entendeu? Então, às vezes, a gente faz uma entrevista coletiva e o chefe não sabe quem que falou, mas a gente acaba, se um está tentando esconder alguma coisa, o outro também, então a gente consegue, no final, descobrir que os caras estão tentando mentir, né? Então, por isso que a gente tenta falar com todo mundo, tá? Identificar o que mudou, né? Então, bom, o acidente só aconteceu porque a mudança foi aquela poça de óleo, tá? Então, teve aquela mudança da poça de óleo. Foi isso que aconteceu, gerou o acidente. Esse acidente, mas os incidentes anteriores que já ocorriam, né? Ocorriam habitualmente, né? Não na mudança. Habitualmente ocorria acidente lá também. Tá? Então, a gente precisa entender, né, as causas, né, dessas variabilidades, o que aconteceu em relação à situação habitual, e entender as razões da degradação da mão de obra, do trabalhador, né? Entender por que os trabalhadores faziam aquilo, por que eles estavam em situação de risco, por que eles entravam em situação de risco. Eles eram obrigados a entrar em situação de risco, né? A verdade é essa. Tá? E não podiam nem falar que eles entravam em situação de risco, tanto é que na primeira versão eles não falaram para o SESMIT isso, né? Então tentaram esconder. Tá? Bom, aí tem algumas perguntas, né? Quais as transferências de energia ocorridas no acidente de trabalho? Então, essa energia a gente pode entender que são várias. Às vezes pode ser uma energia mesmo, uma energia elétrica, uma energia pneumática, uma energia hidráulica, ou uma energia cinética, no caso, né? Então, entender por que teve essa transferência de energia, de onde vem cada uma dessas energias. Então, a gente viu que, por exemplo, o, o robô ele continuava funcionando porque o sistema de segurança não funcionava, tá? E as barreiras que existiam no sistema que falharam, e por que falharam. Então, a gente vai ter que identificar quais barreiras que tinham para evitar esse acidente e quais que falharam e por que falharam. Tá? E se alguma barreira dessas existente já não teria evitado ou minimizado a ocorrência no trabalho. Né? E como evoluiu a gestão de segurança da empresa. A gente viu claramente que o pessoal da área do SESIT, na área de gestão de segurança da empresa, não evoluiu. Né? Não evoluiu na hora com o acidente. Eles não aprenderam com o acidente.
Aliás, a única coisa que serve para acidente, né, de positivo, se é que a gente pode chamar assim um acidente, é que ele precisa tirar a lição, aprender com ele, aprender com o acidente. Né? E se você acontece o seguinte, você não aprende, não identifica as causas, você não evolui nada. Né? Então, não evoluiu a gestão da segurança. Tá? Aí vamos analisar algumas barreiras. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar um pouquinho, eu vou colocar essa aqui. Ó. Então, colocar aqui, a gravata borboleta lá. Tá? Então, a barreira aqui é NR12. Tá? A principal barreira é NR12. Tá? A principal barreira que evitaria o acidente, né? Que ocorresse acidente, é a NR12. Não a NR12 inteira, a gente precisa identificar qual barreira da NR12 que não estava sendo cumprida. A NR12 é muito longa, tem muitos itens, né? Então a gente precisa ir lá para a NR12 e identificar o que falhou. Né? Na verdade, aquilo que a gente falou lá quase no início dessas aulas, né? Que além dos agentes físicos, químicos, biológicos e ergonômicos, nós teríamos que também incluir os agentes mecânicos. E quais seriam os agentes mecânicos? Seriam todas as normas regulamentadoras. Tá? Então, se a gente incluísse no PGR todas as normas regulamentadoras, incluiria, inclusive, a NR12. Tá? Então, a NR12 é a principal barreira que falhou aí. E tem falha organizacional, a gente vai ver também, mas a principal, se tivesse, né, a NR12, se tivesse sido cumprida adequadamente, não teria tido o acidente. E aí a gente vai lá. Então, por exemplo, lá no NR12, no item 12.5, que fala de sistemas de segurança, ele fala em 12.5.1, as zonas de perigo das máquinas e equipamentos devem possuir sistemas de segurança caracterizados por proteções fixas, proteções móveis e dispositivos de segurança interligados que resguardem proteção à saúde e integridade física dos trabalhadores. Então, a gente tem a proteção fixa, né? E o sistema de dispositivos interligados. Né? Ou seja, na hora que abrisse o portão, deveria parar o robô. Então, esse 12.5.1 já não está sendo cumprido. Tá? Deixa eu ler aqui. Depois que um comando de parada tiver sido iniciado pelo sistema de segurança, a condição de parada deve ser mantida até que existam condições seguras para o rearme. Então, por exemplo, né, se ele abriu o portão, tá, e parou, né, o equipamento, eles deveriam deixar o equipamento parado, de acordo com o item 12.5.3.1, tá, até chamar o pessoal da manutenção, o pessoal chegar lá e analisar até que as condições seguras para o rearme, né, do portão fossem colocadas. Também não foi cumprido. Tá? Aí vamos lá. Existem vários itens, vai depender do tipo de máquina. Não estou falando só desse caso aqui, por exemplo, tem alguns itens, mas tem outros também. Aí, a proteção deve ser móvel quando o acesso a uma zona de perigo for requerido mais de uma vez por turno de trabalho. Né? Então, nesse caso, era requerido a pessoa entrar lá. Né? A proteção deve ser associada a um dispositivo de intertravamento quando sua abertura não possibilitar o acesso à zona de perigo antes da eliminação do risco. Então, tem que ter um dispositivo de intertravamento. Que dispositivo é esse? A hora que ele abre o portão, esse sistema, esse dispositivo de intertravamento, trava o comando do robô e não deixa o robô funcionar. Então, também esse item não funcionou, porque o pessoal estava operando lá dentro, né? E mesmo com o portão aberto, quer dizer, eles pegaram e burlaram esse sistema de intertravamento aqui.
A proteção deve ser associada a um dispositivo de intertravamento com bloqueio quando sua abertura possibilitar o acesso à zona de perigo antes da eliminação do risco. Então, tem que ter, então, esse dispositivo, né? E bloqueado, ninguém pode entrar lá antes da eliminação do risco. Então, não poderia acionar de novo, depois que abrir o portão, sem eliminar o risco. Tá? E nem 12, tá? E nem 12. As máquinas e equipamentos dotados de proteções móveis associadas a dispositivos de entretravamento devem operar somente quando as proteções estiverem fechadas. Tá? Então, no caso, só podia funcionar quando a porta estivesse fechada. Tá? Se abrisse a porta, parava. E mesmo que depois você fechasse a porta, né? A gente viu nos itens anteriores que o pessoal teria que vir dar uma olhada e eliminar o risco. Né? E aí também, então, quando as proteções estiverem fechadas, o portão estivesse fechado, aí podia o robô funcionar. Quando tivesse abrisse o portão, não podia funcionar. B. Paralisar suas funções perigosas quando as proteções forem abertas durante a operação. Então, olha o item aí, ó. Nesse caso, né, se tem que parar o trabalho, né? Se não tinha proteção, foi aberta durante a operação, o robô não tinha que estar funcionando, tá? E garantir que o fechamento das proteções por si só não possa dar início a funções perigosas. Então, por exemplo, se ele fechasse só o portão, né, tinha que garantir que não tivesse ninguém lá dentro. Tá? Não era só fechar o portão e o negócio funcionar. A hora que ele fechasse o portão, tinha que garantir que não tinha ninguém lá na área por causa do risco. Tá? Então, tudo isso aqui, tem outras. Eu peguei só algumas, vou pegar mais uma aqui. Os dispositivos de intertravamento com bloqueio associados às proteções móveis das máquinas de equipamento devem permitir a operação somente quando a proteção estiver fechada e bloqueada. Manter a proteção fechada e bloqueada até que tenha sido eliminado o risco de lesão devido a funções perigosas da máquina ou do equipamento. Garantir que o fechamento e bloqueio da proteção por si só não possa dar início a funções perigosas da máquina. Acho que eu já vi isso daí. Também parece... não, mas não é a mesma coisa, não. São os dispositivos. Né? Mas o fato é que não poderia funcionar. Né? Estou tentando mostrar aqui que se a NR12 tivesse cumprido, vários itens da NR12 aí, por exemplo, a gente viu que não foram cumpridos. Né? Se tivesse sido cumpridos, não teria tido acidente. Tá? Então, e também a questão da manutenção, né? A manutenção, a gente viu que a manutenção não foi feita lá. Né? A manutenção, inspeção, reparo, limpeza, ajuste e outras intervenções que se fizerem necessárias devem ser executadas por profissionais capacitados, qualificados ou legalmente habilitados, formalmente autorizados pelo empregador, com as máquinas e equipamentos parados e a adoção dos seguintes procedimentos: isolamento e descarga de todas as fontes de energia das máquinas e equipamentos de modo visível ou facilmente identificável por meio do dispositivo de comando, e bloqueio mecânico elétrico na posição desligada ou fechado de todos os dispositivos de corte de fontes de energia, a fim de impedir a reenergização e sinalização com cartão ou etiqueta de bloqueio contendo o horário e a data do bloqueio. Então, por exemplo, para entrar na... O que significa esse item aqui? Né? Para entrar na área de robô, o que pode acontecer? O robô pode ter um problema de manutenção, mas aí tem que ter uma pessoa habilitada, uma pessoa da manutenção, né, ou eletricista, ou enfim, a análise de risco vai dizer, mas tem que ser uma pessoa habilitada, e não os operadores que estavam fazendo isso, né, eles mesmos. Né, tinha que ser
se eles quisessem fazer com que a máquina funcionasse, tinha que deixar um manutentor lá o tempo todo para trabalhar, porque só ele poderia entrar nessa área aí, ele estaria habilitado para entrar, né? E medidas que garantam que, ajusante dos pontos de energia, não existe a possibilidade de gerar risco de acidentes. Na verdade, esse item aí é, por exemplo, quando a pessoa vai mexer numa parte elétrica, se antes tem antes, né, antes tem fonte de energia, por exemplo, a pessoa tem que desenergizar para evitar que tenha o risco, né? E aí, medidas adicionais de segurança, quando for realizada a manutenção, inspeção e reparo das máquinas, equipamentos, sistema de retenção com trava mecânica para evitar o movimento do retorno acidental das partes basculadas ou articuladas abertas. Né? Bom, enfim, a gente viu aí que vários itens, né, várias barreiras da NR12 não foram cumpridas. Então, quando a gente faz uma análise de acidente, a gente tem que verificar quais são essas barreiras. Né? E não só falar, NR12. Não. Qual item da NR12, qual barreira? Porque a NR12 é muito longa, tem um monte de item. Né? Cada um dos itens são barreiras. Né? Então, a gente tem que identificar quais dessas barreiras não foram cumpridas e que, se fossem cumpridas, não permitiriam ter o acidente. Tá? Aí teria que fazer uma entrevista com o acidentado e a equipe, né? Por exemplo, como garantir acesso em condições seguras? Né? Como é que poderia ser feito isso em condições seguras? A gente viu que não tinha. Né? Tem que tomar cuidado, né? O que perguntar, como perguntar, porque a gente viu que tem um risco ali, né? O pessoal, você viu que o César, a gente foi lá, os operadores não falaram. O cara preferiu lá tomar uma advertência lá, né? Do que entregar ao chefe, que já sabia que o negócio não funcionava, a segurança não funcionava. Né? Aí, bom, a gente viu, aí tem que descrever a rotina de trabalho, o cara entra, desaciona, faz isso, faz aquilo, como é que é a rotina, escrever isso, né? Explorar as causas das mudanças, né? A gente viu que tem várias causas aí, a principal, naquele caso que gerou o acidente, foi a poça de óleo, mas a gente viu que poderia, se não fosse a poça de óleo, poderia também ter tido acidente em outras coisas, porque já tinha tido acidente, né? Então, entender as causas das mudanças, a gente viu que era o problema do gargalo, né? A pessoa não queria parar a produção, né? E o acidente de trabalho foi por causa disso mesmo, né? Ele fala das dificuldades, por exemplo, quando tem um acidente fatal, né? Como é que você vai entrevistar um morto, né? Complicado, né? Como você vai identificar uma tarefa automatizada? Você tem que conhecer. Eu brinquei, tinha um chefe meu lá na empresa que eu trabalhava, ele falava para mim que tinha 3 causas de acidentes, né? Ato inseguro, condição insegura e software. Né? Obviamente que isso daí, ato e condição segura, é um senso comum nas empresas. Né? É culpa do operador, o bendito do ato inseguro, ou a condição insegura. E ele falava que tinha a terceira, que era o software, porque o pessoal chegava da manutenção, chegava lá e ia analisar, né, o sistema automatizado, aí falava, qual que é o problema? O software. O cara da manutenção falava, o software. Pô, o software, mas e daí que é o software? Né? Como é que eu vou identificar que o problema é o software? Né? Então, esse negócio de software, muitas vezes, esconde alguma coisa que os caras não querem contar, né? Um erro de projeto, alguma coisa que... Né? Mas perdão, professor, o que significa? Oi? O que significa exatamente? Significa o quê? Desculpa, não entendi. O software. O software, por exemplo, é a parte da máquina, a parte eletrônica da máquina, né? O hardware, o computador tem o software, né? Que a gente faz lá, o Excel e tal, e tem o hardware, que é o HD, que é o, né, que tem e as máquinas também têm um software, né? Tem lá um sistema de comando que liga uma coisa, desliga outra, não sei o que e tal. E o pessoal da manutenção, quando ia analisar, assim, que ia analisar o software, é o problema das máquinas automatizadas, né?
E agora? Qual a causa? Aí os caras da manutenção falavam, foi o software. Software. Como é que a gente vai saber se eles estão falando a verdade mesmo? Foi o software, e depois eles falaram que foi o software para arrumar o software, ou foi alguma coisa que a gente não sabe o que é, e que às vezes é um erro de projeto, um erro de manutenção, e os caras não quiseram falar, né, para salvaguardar as coisas. Mas era comum o pessoal colocar a culpa no software, né? Enfim, por isso que eu dou risada, né? Bom, mas enfim, então, tarefas automatizadas. Difícil você analisar tarefas automatizadas. Analisar a situação de trabalho, né? Então você tem que entender exatamente o que o cara fazia, né? E cuidado com isso, hein? Porque muitas vezes já fui fazer análise da situação de trabalho e falar, escuta, mostra aí como você trabalha. Aí eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo. E aí já teve caso que a gente foi tentar ver o trabalho e a gente se machucou. Eu mesmo uma vez caí, né? Os caras na pintura tinha umas grades, né? Na pintura, e o pessoal recolhia aquelas grades para fazer limpeza, e depois eles limpavam e depois voltavam as grades lá, mas as grades não eram iguais. Então, às vezes, o cara colocava uma grade X num lugar, uma grade Y no outro, e ficava uma folga, e o cara sofreu um acidente, e aí eu fui lá para entender, falei, não, o que aconteceu? Ele falou, eu fui lá, pá. Aí eu fui lá, pisei em cima da grade e caí, né? Caí, me machuquei também na hora de fazer a análise da situação de trabalho. Quer dizer, cuidado quando for fazer análise de situação de trabalho, porque pode acontecer acidente, né? E aí depois o que a gente fez lá? Um sistema, né, de identificação. Olha, né, acerta as grades direitinho para elas não ficarem nenhuma folga, para não ter que cair, identifica aquela grade com aquele local e depois, quando vai mandar para a limpeza, quando voltar, coloca aquela mesma grade naquele mesmo local. Dá mais trabalho? Dá. Por isso que às vezes o pessoal nem fazia, então a gente tinha que ficar de olho quando mandava limpar para ver se eles estão realmente colocando as grades no mesmo lugar. Então, entender o processo produtivo, isso é fundamental, né? Entender como é que funciona. E aí, né, buscar evidências, foto, muitas vezes analisar os documentos, entrevistar uma pessoa na manutenção, enfim, né? Aí o que precisar, tá? Documentos. Já falei sobre isso, mas é importante, né, sempre lembrar: agilidade na inspeção. Na hora que tem um acidente, né, isso acontecia muito comigo. Quando acontecia o acidente, eu podia estar fazendo um trabalho para o diretor. Eu parava na hora e ia analisar o acidente. Até uma vez eu trazia um trabalho, o diretor foi me questionar lá, porque eu demorei, eu falei, não, teve um acidente, o acidente para mim é prioridade, né? Ela não gostou muito do que eu falei, não, mas eu levava a sério, né? Quando acontece o acidente, eu parava o que estivesse fazendo e ia correndo lá no local para entender o que aconteceu na hora. Porque se você demorar um pouquinho, né? Demorar meia hora, se chegando na hora do acidente, os caras ainda estão nervosos, ainda estão com sangue quente, você ainda consegue tirar alguma coisa. Se você demora meia hora, uma hora, os caras. Às vezes você chega lá e voltou a trabalhar, não dá nem para identificar direito como é que aconteceu. Os caras também falam, esses caras não estão ligando para nada, enfim. Tem que ser, para identificar, tem que ser rápido. Agilidade na inspeção, tá? Quando o pessoal coloca a questão do comportamento, né? O cara errou, o cara falhou, o cara não cumpriu o procedimento, não sei o quê. O erro, né? O erro, a falha, né? Já falou bastante sobre isso na aula passada, né? Agora, por que ele falhou? Por que ele errou? Né? A falha, o erro, ele não é uma causa de acidente, ele é uma consequência de uma causa anterior. Então, a gente tem que identificar que causa é essa. Né? Por que ele errou? O que aconteceu que ele errou? Né? Por que ele errou? O que aconteceu? Então, a gente tem que entender isso, né? Buscar a causa
do comportamento. Porque a primeira coisa que os caras querem é colocar a culpa no peão, né? O cara comportou errado, né? É uma besta quadrada, ato inseguro, né? Aquele negócio que a gente, na nossa campanha, a gente sempre vive brigando, né? E a gente sabe que o comportamento não é uma causa, é uma consequência, tá? Entender as fragilidades do sistema, a gente viu ali, né? Tem várias fragilidades, a manutenção é uma delas. É possível imaginar que, se nesse robô estava acontecendo isso, né? Não adianta você só resolver esse robô. E os outros robôs? E as outras máquinas gargalo? Será que não está tendo o mesmo problema? Isso a gente chama de problema sistêmico. Então, às vezes, você não pode resolver só aquele problema em si. Você tem que resolver a organização. Isso é organizacional, né? Por que, que a manutenção não está funcionando direito? Por que os caras não estão cumprindo NR12? Por que né, entender? E se eles não estão cumprindo, repito, se eles não estão cumprindo NR12 nesse caso, eles não estão cumprindo, muito provavelmente eles não estão cumprindo em outras máquinas. Então, cabe muitas vezes aí fazer uma geral, né? Uma geral em todas as máquinas. Verificar todas as máquinas, ver, né? Porque pode ser um problema sistêmico, ou seja, aquela empresa não cumpre a NR12, que é mais grave ainda. Então, você vai resolver o problema do robô aí, e outros lugares onde tem máquina, vai ter acidente porque o pessoal não atende NR12. Tá? E entender as causas das causas, né? A origem do acidente. Né? Então, a gente brinca sempre, né? A causa das causas é sempre o capitalismo. Né? Se você vai, por que isso, por que aquilo? Você chega a dizer porque é por causa do capitalismo. E não deixa de ser, tá? Porque, na verdade, a produção não podia parar, o lucro não podia parar, não podia cessar. Né? Então, a causa, na verdade, não podia cessar o lucro, né? Ou seja, não podia cessar. O problema é o capitalismo mesmo. Né? Então, teria que chegar alguém lá, com peito, né? E falar: olha, aqui vai parar a produção até resolver isso daí. Né? Aí os caras, não dá, porque não sei o quê. Então, vamos colocar um cara da manutenção aqui para trabalhar durante a semana, até no final de semana ter lá um espaço para fazer a modificação no robô. Sabe? Vamos trabalhar numa situação provisória, mas mesmo assim é provisória, mas cumprindo NR12, ou seja, ter alguém habilitado para estar fazendo isso lá para os operadores, né? Para estar controlando isso, né? Até resolver o problema. Então, isso é muito importante, tá? Muitas vezes reconstituir a situação do acidente de trabalho com informações reais. Tem casos de acidente muito complexos, tá? Pena que eu não vou ter tempo de falar aqui, mas eu tive muitos casos complexos, né? Que só esse método não seria suficiente. A gente teria que pegar a árvore de causas, tá? Uma vez, porque a gente tem muitas causas, tem acidente que tem muitas causas, né? Então a gente tem que identificar todas elas para a gente poder saber. Não adianta identificar umas e deixar outras, porque você tem que identificar todas as causas. E aí você só vai identificar todas as causas fazendo análise de causas. E aí resolvendo uma por uma. Então tem acidente complexo. O acidente é multicausal. Né? Tem várias causas. A gente viu aí que tinha várias causas nesse acidente. Mas tem acidente que tem muito mais do que esse. Né? Então, às vezes, esse método pode não ser suficiente. Bom, essa investigação ou análise, né? Eu não gosto muito de investigação, né? Mas análise seria o termo mais correto, porque fala de investigação, parece que a gente é meio polícia, né? Isenta de preconceitos, quer dizer, você não levar lá que aquele operador ele é perigoso, ele comete muito ato inseguro, não sei o quê. Então, você tem que fazer análise. Oi? Alguém quer falar? Eu não sei, eu voltei. Então, não ter
preconceitos, tá? Não ter nenhum conceito definido, né? Colocando culpa aí. Então, ter o trabalhador, né, no local, na análise, e o seu representante. Então, por isso que a gente sempre defende que todas as análises de acidente tem que ter um representante da CIPA. Você acha que se tivesse um representante da CIPA, o pessoal ia dar, por exemplo, fazer uma suspensão no cara, porque ele, né? O cara da CIPA ia falar, não, peraí, os caras faziam isso direto, todo mundo sabia, o chefe sabia. Então, só que eles não podem falar isso porque para não se indispor como se fia, né? Porque nada como um dia após o outro. Os caras, eles temem um acidente de trabalho, mas temem mais ainda perder o emprego. Então, o representante da CIPA no local de trabalho, na análise de acidente, é importantíssimo. O representante da CIPA deveria estar aqui, ó, fazendo essa análise com a gente, para entender como é que se faz uma análise de acidente. São raros os que sabem fazer uma análise de acidente decente. Envolver a empresa, né? Então, chamar lá a pessoa da manutenção, o pessoal do SESMIT, o pessoal para poder falar por que esse portão não está funcionando. Por que isso? Por que não arrumou o robô? Porque entender, né? Não dava para arrumar, porque ia demorar tempo. Tempo quanto? Para você não ter que ficar procurando, né? Você chega lá e você tem a pergunta na hora, por que não podia arrumar lá a falha do robô? Porque demorava tempo. Quanto tempo? Precisa falar com o cara da manutenção ou com o cara do planejamento. Então, já é bom os caras já estarem lá para já. Senão você tem que parar a investigação, ir lá na sala, perguntar para os caras, voltar. E não, já chama os caras que discute lá, porque às vezes você pergunta ao cara da manutenção, ele fala que é do planejamento. Aí você pergunta para o cara do planejamento, o cara fala que é da manutenção. Então, os dois juntos lá, não tem como colocar a culpa um do outro, né? Então, por isso que ele chamava todo mundo, tá? E aí, depois dessas ações corretivas, né, a gente precisamos colocar no banco de dados da planilha de riscos, né, no PGR. E a classificação do risco ela vai ser feita de acordo com a matriz que a gente já falou, né? Então, por exemplo, né, a planilha, se vocês lembram bem, né, da planilha lá, que o processo tem uma tarefa, por exemplo, né, a área de solda do robô, né? Aí a gente vai. Quantos funcionários expostos? Queria ver várias pessoas já tinham substituído etapa, ver quantas pessoas já trabalham fazendo essa atividade. A fonte de risco, a gente viu, né, a gente viu que o problema lá é falta de segurança mesmo, né, da NR12, né? O agente é mecânico, né? A gente falou de agente físico, químico, nesse caso é mecânico. Tá? O fator de risco é que, por exemplo, o sistema de segurança é inoperante, né? O meio de propagação, isso aqui funciona mais para quando é agente biológico, tal, né? O efeito ou dano, né? Aí a gente viu que pode ser até uma morte. Nesse caso, quebrou a perna, e eu falei, teve sorte. E nesses casos, pode ser a morte. E aí, né, a gente vai lá analisar a celeridade e probabilidade para depois fazer a medida de controle. Então, peraí, vamos fazer. Por exemplo, no caso de consequência dos acidentes, tá? Então, por exemplo, se a gente for pegar aquele caso nosso lá, né, poderia ser o 4 aqui, né? Vocês lembram bem, né? Uma morte ou incapacidade permanente, né? Ou seja, mais em uma ou mais pessoas. Então, a gravidade ou a consequência, sem dúvida, é 4. Né? 5 é quando acontecem várias mortes, né? Mais de 50 pessoas. Não era o caso, mas 4, por exemplo, uma morte poderia ocorrer. Então, com certeza, a consequência é 4. Aí, se a gente fosse analisar o descritor, né? A probabilidade, né? Raro ou muito raro, esquece. Se aconteceu um acidente, não é raro, muito raro. Né? Improvável, também não. Né? Pouco provável, também não. Provável.
aqui a gente está falando de provável, né? Provável, ou de certo, ou quase certo. Os caras entravam lá dentro com risco danado, né? Ah, nem todo mundo que entra lá pode morrer, tá? Mas, poxa, né? Existe um risco muito grande. Então, aqui o risco está o índice entre 4 e entre 5, tá? Se você tiver dúvida, que a gente vai para o controle existente, né? Então, por exemplo, medidas de controle inexistentes são extremamente precárias, né? A gente sabe que tinha medida de controle, mas não funcionava, então, né? Então é precário. Eu diria que está aqui entre 5, né? 4 e 5, viu, gente? Não tem muito que fugir, não. Se você quiser ser bonzinho para a empresa, você dá 4, mas se você quiser ser justo com o trabalhador, é 5. E aí a gente vai para a matriz. Lembra, né? Consequência 4, com probabilidade 5, crítico. Crítico. Tá? Então, risco muito alto ou crítico, ou seja, inaceitável. Inaceitável. Teria que as ações necessárias parar a atividade ou adoção imediata de medidas de controle que reduz o risco. Tá? Então, tinha que ter tido uma ação parar a atividade imediatamente. Tá? Isso eu estou mostrando para vocês entenderem como é importante, né, colocar essas classificações, porque o correto ali, de acordo com esse critério, era parou a produção. Se você sabe disso, se você conhece o nível do risco, a matriz de risco da empresa, você nem precisa discutir muito com a empresa. Você chega lá e olha, tinha que ter parado. Caramba, tinha que ter parado. Está aqui, ó. Está aqui, ó. De acordo com a própria norma da empresa de riscos aqui, teria que parar, né, a atividade, ou mesmo que fosse alto, lá que fosse o 4 por. Mas mesmo 4 por 4, consequência 4 com probabilidade de 4, vai dar crítico também. Não tem, mesmo que fosse alto, né, teria lá eliminar ou reduzir o risco com adoção de medidas de controle e avaliar após a intervenção. Não, é crítico mesmo, tá? Tem que parar mesmo, é inaceitável. Parou a produção, vamos resolver, depois para. Por isso que eu estou falando, se você vai usar o PGR do jeito que tem que ser usado o PGR, beleza. Agora, quem vai me garantir que as empresas vão utilizar esse critério? Né? Quem vai garantir? Quem que vai estar lutando lá porque a empresa cumpra os critérios que ela mesma definiu? Né? Então, aí. E aí, né, a gente teria que colocar lá na PGR, né? Todos as medidas de controle, a mesma tarefa, né, mas são medidas de controle diferentes. A NR, o item, cada item da NR12 tem que colocar uma linha dessa aqui. Tá? E depois, né, verificar se essa medida de controle foi feita, né? E aí, se ela foi feita, aí avaliar de novo o risco para ver se eliminou o risco. Tá? Então, tem que fazer a prevenção, né? Item tal da NR12, aí vai lá. Fez. Então, qual que vai ser agora a probabilidade? A probabilidade sempre é a mesma, né? Não muda, vai ser 4. Agora, se você fez a ação necessária da NR12, a probabilidade diminui, aí o nível de risco diminui. Quer ver? Então, por exemplo, se a gente for aqui, ó, manter as medidas de controle existentes e monitorar. Então, provavelmente, se você a consequência continua 4, mas se você diminuir o risco, ela cai aqui para risco moderado, vamos supor moderado, né? É um risco aceitável. Então, você tem que manter essas medidas de controle que foram colocadas aí e monitorar. Ver se o pessoal está realmente cumprindo, né, aquilo lá. Se não dá boca para fora, você vira as costas e eles, né, mudam o negócio. Então, tem que estar olhando aí. Eu vou
Eu vou parar um pouquinho aqui, só para a gente conversar aqui, para a gente falar um pouquinho. Entenderam como é que funciona o método? Como é que a gente tem que analisar o acidente? Pode falar, Meise. Eu já quero colocar para as situações reais aqui, concretas. São Paulo está desabando tudo quanto é buraco, né? Está cedendo o solo, o tatuzão passando, bloqueando a marginal. Isso é análise de risco que eles não estão fazendo de solo, não é, professor? Isso, toda vez que você tem algum tipo de trabalho, né, você tem que ter um responsável técnico. Normalmente é engenheiro. Normalmente é o engenheiro, né, que é o responsável por isso daí. E o cara ele vai ter que tomar essas decisões, né, de parar, de fazer o que tem que ser feito. O que acontece, na verdade, na vida real, assim, falando a realidade, é que o pessoal tem medo, né, de falar o que precisa fazer, parar a produção. Aí o cara da empresa falou assim: eu vou então contratar outro engenheiro de segurança. Então, muitas vezes, o cara. Não esqueça que o engenheiro de segurança ele é da empresa, né? Então, mas no caso das obras do metrô, não tem como dizer, não vou parar, a cidade vai cair no buraco. Não tem como, gente. Mas tem que ter um responsável. Na verdade, assim, tem o responsável técnico, que é o engenheiro, e tem o chefe dele, né? Na verdade, que é o gestor da obra, né? É o gestor da obra. A gente teria que ir na escala aí. Porque, na verdade, não é o responsável. Eu tenho aqui até a análise do acidente da Samarco. Né? Se vocês quiserem ver depois, nós fizemos uma turma aí de alunos meus, eu pedi para eles fazerem o método mapa na análise do acidente da Samarco. Né? Eu peguei o relatório que foi feito lá da Samarco e entreguei lá para o grupo, e eles fizeram a análise de barreira desse mapa aí para a Samarco. Depois eu posso até mandar para vocês. Aliás, quem fez esse relatório, tanto da Samarco quanto da Vale, da Brumadinho, foi um tal de Mário Barreiras, o Mário Barreiras, negócio assim, que faz parte da Frente Ampla. Né? Eu não sei se ele está num grupo aí de vocês, tá? Mas ele faz parte da Frente Ampla. Ele é especialista nesse tipo na mineração, né, no caso. Né? E, enfim, foi um trabalho muito bem feito, né? E aí, no final, se vocês lembrarem, né, os caras colocaram a culpa no engenheiro. Não sei se você lembra se os caras colocaram a culpa no engenheiro. Né? Mas então, aí o engenheiro, coitado, ele acabou pagando o pato, né? Mas não é ele o culpado. Não é ele o culpado. Na verdade, sempre o culpado é o gestor, é o chefe dele, é o dono da obra, é o gestor que a gente chama. Né? Se o cara morrer, quem vai preso é o dono da obra, não o engenheiro. Né? No nosso caso, foi o engenheiro, por quê? Porque o engenheiro ele não tinha a comprovação lá, eu não lembro agora os detalhes, mas ele não tinha como comprovar que que não foi feito o que ele pediu. Né? Mas eu muitas vezes segui uma situação, falei, tem que fazer isso aqui. Não dá para fazer. Não dá para fazer, então eu guardava a análise, deixava o responsável lá pelo negócio, tá? Falei, se acontecer um acidente, quem vai em cana é você. Né? Eu, às vezes, até apelava, né, a ignorância, que eu falava assim, se nesse caso aí, se tivesse o teu filho trabalhando lá, você deixaria desse jeito? Né? Muitas vezes eu falava essa pergunta aí, né? Quando falar em filho, os caras assustam um pouco mais. Mas o pessoal, muitas vezes, por causa do emprego, é aquilo que eu falei, né? Muitas vezes o pessoal coloca o emprego, né? Ou seja, a necessidade básica, isso para você, Ministério, né? O termo de Maslow, né? Necessidade básica, né? Comer, beber, né? Que é a primeira, né?
que vem do salário, né, ela é mais importante do que até a segurança. A segurança estaria na escala de mais, na escala depois, né? Então a gente tem, quando acontece isso, a gente tem que entender os trabalhadores, né? Sejam eles os operadores, sejam eles os engenheiros, porque todos eles dependem do emprego, né? Agora, você vai perguntar para mim, né, se eu faria diferente, né? Provavelmente faria, mas não tenho certeza. Vai depender da época, né? Teve época que eu não podia perder emprego de jeito nenhum, então não sei dizer. Porque o medo de perder o emprego, né, é muito grande. Nós temos muito medo de perder emprego, muito medo, né? Seja engenheiro, seja, né? E ainda se você sai de uma empresa ainda, eu tinha uma fama lá onde eu trabalhava de Zé Honestinho, né? Os caras me chamam de Zé Honestinho, quer dizer, eles não podiam nem falar a verdade porque eu já ia entregar todo mundo, né? Porque é uma alcunha, né? O cara ser honesto dentro da empresa, você recebe uma alcunha, um apelido de Zé Honestinho, né? Então, vocês têm uma ideia. Então, serve para eles o técnico de segurança que faz vista grossa, o engenheiro de segurança que faz vista grossa. Esse é um mundo, né? É um mundo real, né? É o mundo que a gente vê aí acontecendo, essas desgraças todas aí que a gente luta contra, né? Mas, bom, enfim, nessa linha, tá? Bom, 8h30, faltando meia hora, eu quero passar aqui para a próxima, que eu queria mostrar para vocês, né? Peraí. Professor, peraí um pouquinho, eu estava tomando um chá aqui. Tá. Eu quero comentar as suas provocações, né? Eu acho que esse é um debate filosófico, sociológico e psicológico, né? Às vezes eu me pergunto se nós tivéssemos, o Gilmar vai me matar agora, né? Se nós tivéssemos punições mais sérias para os responsáveis, mais pesadas, se não diminuiria o número de acidentes. Porque nós vivemos numa situação assim de plena inconsequência. É isso que eu vejo, assim, que as pessoas elas vão fazendo e depois tudo bem, né? Então é uma coisa muito grave, assim. Eu acho que a gente tinha que fazer um encontro, um debate só sobre isso, viu, professor? Adoro esse livro aqui. Tom, eu não sei como fala direito. Tom Dwyer, que é Vida e Morte no Trabalho, né? E o título dele mesmo é esse aqui, ó. Para ver se consigo colocar aqui. Não sei se vocês vão conseguir ler, mas se vocês não conseguirem, eu leio. Vida e Morte no Trabalho, acidentes do trabalho e a produção social do erro. Tom Dwyer, ele é um sociólogo, né? Então ele faz uma análise sociológica do acidente de trabalho. Tá? E realmente, o acidente de trabalho ele é um efeito muito complexo, tem muito a ver com sociologia, não tem a menor dúvida. Né? A gente, como engenheiro, o pessoal brinca comigo que eu não sou sociólogo, né? Eu sou, como todo bom engenheiro, sou tapado. Né? Então tem que ter NR12 e acabou. Se não tiver NR12, a empresa está culpada e não quer nem saber. Quando teve a morte lá na Uber, que a gente foi fazer uma ação lá em Nova Odessa, o cara morreu, a primeira coisa que foram fazer foi colocar a culpa na menina que tinha apertado o botão lá. Né? Eu falei, não foi a menina, foi erro do NR12. Eu até peguei o item do NR12 que não foi cumprido, né? Por causa do acidente. A causa foi a NR12, o não cumprimento da NR12. Agora, por que não cumpriu o NR12? Eu não cheguei a chegar nas causas, porque não abriram para a gente para poder analisar o acidente. Porque provavelmente as causas de não cumprir a NR12
ficaram ocultas. Eu meti o pau lá como engenheiro, falei, não, NR12, culpa da empresa, pau neles, né? Mas uma análise melhor, mais sociológica, iria identificar por que eles não cumpriram em NR12, que é as causas das causas, né? Análise de acidente não é coisa simples, é um desafio, né? Mas eu vou deixar um material com vocês, assim, muito bom para vocês. Tem essa live, depois, se vocês puderem assistir, assistam, tá? Eu não lembro quando foi essa live aqui, na PO, seja alguma, que eu levei o Rodolfo lá para falar de acidente de trabalho lá. Uma live rápida, né? Ele, né, é um dos autores desse método mapa aí, e então ele explica um pouco lá. Eu me lembro que na época ninguém entendeu nada que eu falei, mas vocês vão entender se vocês assistirem essa live. E tem este site aqui, tá? Este site aqui, o Fórum AT, tá? Fórum AT. Vocês podem se registrar lá, tá? Deixa eu ver se está liberado para mim aqui. Entrar, deixa eu ver. Deixa eu ver. Se eu lembro da senha aqui. Isso, entrei. Eu sou membro há 7 anos e 8 meses nesse. Não é por acaso que foi antes das nossas campanhas, não, porque a campanha do acidente de trabalho ela veio desses caras aí, tá? Eu não inventei esse negócio de que acidente de trabalho não é culpa da vítima, tá? Isso aí, na verdade, são vários autores que falaram isso, não só no Brasil, como em outros lugares. Aqui, no Brasil, é o Rodolfo e o Pará. Eles que são os papas, né, nisso daí. A gente tem vários materiais, aqui tem biblioteca, tem, tem vários livros, né? Tem deixa eu ver, o banco de casos, tem muitos casos de análise de acidente, tá? Relatos de casos de análise de acidente de 2013, 2011, tem um monte de casos aqui que vocês podem exercícios na análise de acidente, sabe? Tem várias, se vocês quiserem, né? Por exemplo, conhecerem mais sobre a análise de acidente, esse site aqui é perfeito. De grátis, tá? De boa, pode entrar lá. Eles fazem parte da Frente Ampla, tá? Quando a gente fez aquela live com o Padilha, né, eles transmitiram através do YouTube do Fórum AT. Tá? Então, são nossos parceiros da Frente Ampla. Tá? Tanto é que a Frente Ampla está lá, né? Tá no link deles, tem as notícias, tem muitos casos. Né? Eu recebo também, tem muita coisa em outras línguas também, tá? Sindicatos da Saúde de Trabalhadores, né? Netflix tem perfil da ergonomia, tem um monte de casos aqui, sabe? Se você vai ler, entender, sim, você tem muita informação. Para alunos, assim, quando eu passo isso daqui para eles, é uma. Se eu tivesse isso aqui hoje, né, na época que eu fazia análise de acidentes, nossa, né? Eu teria. Tem os vários encontros que teve da 2022, deixa eu ver o que teve já em 2022. Acho que 2022 não teve ainda. Deixa eu ver, 2021. Eles não colocaram aquele do Padilha. Aí tem as varredeiras, né? Eles fizeram uma análise ergonômica das varredeiras, né? Tem esse caso do Carlos Minaio, que ele é dos pescadores, né? Então tem um monte de informação, gente. Não vou aqui, sabe, mostrar um por um, sabe, das notícias, das bibliotecas, das pesquisas.
Tem um caso que eu queria achar para vocês, um caso da Boeing, mas teve um caso aí do iFood, nossa, ó, em que é acidente de trabalho e doenças profissionais, né, o guia prático dos inspetores do trabalho, bom, enfim, tem, ó, e Almeida é o Idelberto Almeida, né, que é o Pará, tá? 8/4/22, ele colocou isso aí recentemente, tá? Então, tem um monte de informação aqui, tá? Então, eu vou mandar depois esse material para vocês, ó, decisões judiciais, né? Enfim, tem um monte de informação do Covid, tem um só específico para isso. Ó, ele colocou trabalhadores de eleições presidenciais na França, enfim, né? Tem muita informação aqui, não vou chegar assim nos detalhes. Deixa eu pegar a sua biblioteca para dar esse livro aqui do Rodolfo, né, sobre o laboratório de mudanças, né? Eu já cheguei a falar com vocês sobre o laboratório de mudança, é muito legal. Ergologia, né, que é aquela questão da parte física, da ergonomia, tá? O trabalho dos vigilantes, ó, pode te interessar, né, nisso aí dos vigilantes. O acidente e a organização, esse livro aí é muito legal. Análise de acidentes de trabalho fatais no Rio Grande do Sul, né? Outro livro de laboratório de mudança. Ó, o mapa aqui, ó. Ó o mapa aqui, ó. Eu vou até baixar ele, a apostila aqui. São 51 páginas, tá? Eu vou até baixar ele aqui, e depois eu vou colocar no grupo. Então, é aquilo que eu falei lá no grupo, então, dessa apostila que tem aqui, tá? Então, que eles explicam como fazer essa análise aqui e tal, né? Enfim. Vocês, como eu já falei bastante sobre isso, né? Vocês não vão ter dificuldade. Tem embargo, interdição, gestão da segurança, tem outros materiais e links de referência, enfim, né? Tem muita informação aqui, tá? Então, teses, deixa eu ver, teses. Eu nunca olhei tudo também, né? Porque é muita tese, dissertação. Tenho as pesquisas, pesquisa do Grupo de Saúde do Trabalhador e Prevenção de Acidente de Trabalho, né? Então, tem muita informação aqui, tá, gente? Então, não vou aqui ficar falando de tudo que tem aqui, mas tem o link lá, vocês depois fazem a inscrição lá no site, né? E fiquem à vontade para pesquisar, porque o básico você já tem, né? O básico vocês já receberam aqui das informações que eu passei, esse negócio de trabalho virtual, mudança, tudo isso daí você já é mais difícil para entender lendo a apostila. Mas como eu já falei aqui disso daí, então vocês não vão ter dificuldade em entender isso daí, tá? Deixa eu ver só se tem mais alguma coisa aqui, além disso. Tá. Deixa eu colocar aqui, só para ter uma. Pena que o Emerson não está aqui, né? Mas essa aqui seria mais para ele, né? Então, a responsabilidade civil subjetiva, né? Que é a questão da culpa do réu, né? Que as empresas sempre utilizam, mas quando eles vão utilizar isso aí, eles vão estar usando a responsabilidade civil, né? Que é subjetiva, né? E a objetiva, que é o risco da atividade. Então, a grande maioria dos juízes hoje em dia estão reconhecendo como uma responsabilidade civil, que é o risco da atividade. Tá? Tem gente ainda que coloca a culpa na vítima? Tem. Essa questão da responsabilidade subjetiva, tá? Mas é uma minoria, só aqueles juízes lá bem retrógrados mesmo, né?
A maioria dos juízes, né, trabalham nessa responsabilidade objetiva e o risco da atividade. Tá? Então, a gente... Bom, aí tem um outro caso também que eu vou deixar no material, não vou apagar, não, deixaria, mas eu não vou comentar agora, né? Mesmo porque falta 18 minutos para a gente terminar a aula, e eu já estou um pouco cansado já, mas eu acho que valeu a pena, né? Eu acho que deu para entender, né? Foi pouco. Estou falando, na verdade, análise de acidentes, eu quando faço essa aula, eu até demoro mais para falar sobre esse tema, mas eu gosto muito desse tema, eu detalho mais, né? Mas a parte teórica, mais ou menos, eu dou mais ou menos que nem a gente deu uma aula, e o restante é caso, né? Aí eu faço um caso, depois eu mostro o pessoal lá, peço o pessoal fazer trabalho em grupo, aí quando os caras fazem trabalho em grupo, eu analiso o trabalho em grupo. Então, o jeito melhor de aprender é fazendo a análise, né? Isso é o melhor jeito de aprender a análise de acidente, é fazendo análise, né? Eu mesmo posso dizer que eu sou meio que especialista em análise de acidente, porque muita análise de acidente, né? Muita mesmo. Né? Então, quando eu falo de análise de acidente, eu até me lembro de muitos casos. Não vai dar para a gente falar aqui, mas o fato é que a maioria deles, as empresas querem colocar a culpa na vítima, ou seja, responsabilidade subjetiva. E nós, né, como pastoral operária, a gente tem que lutar, né, defender, explicar, treinar, formar, capacitar as pessoas para entenderem que é o risco da atividade. Tá? Quando a gente fala que o trabalhador, se sofreu um acidente, por exemplo, né, que é culpa da empresa, por quê? Porque a empresa tinha o risco daquela atividade e a empresa não tomou as ações necessárias. Tá? Agora, quando a gente tem os trabalhadores, que na situação atual, estou lendo aquele livro, ainda não consegui ler aquele livro do Victor, passei da metade, mas não está fácil, não, mas é muito bom. Quando você pega os casos dos aplicativos, dos terceirizados, dos informados, do pessoal que não tem né, não tem um patrão, né? Então, na verdade, ele acha que a culpa é dele também, né? Isso ficou tão... Então, por exemplo, um caso da Uber que sofre um acidente, né? Ele vai achar que a culpa é dele. Ele não deveria ter tido um acidente, ele não deveria ter errado, somente se ele erra, né? Vamos supor, mas o cara no Uber, por exemplo, trabalha lá não sei quantas horas de jornada, fica cansado, aí se acidenta. Aí ele sabe que as causas do acidente dele foi a jornada excessiva, né? A jornada excessiva. E a maioria tem muitos trabalham como caminhoneiro, pescador. Nossa, quantas atividades que tem jornada de 40, 50 horas semanais, sabe? Como é que um cara vai evitar um acidente assim? Então, o pessoal quer colocar a culpa sempre na vítima. Né? Agora, quando a nossa campanha mesmo, que a gente vai falar na semana que vem, né, ele tem um monte de atividades, né, um monte de formas novas de trabalho que, na verdade, não são novas. Né? O Victor explica vários tipos de atividade, né, explicando como é que a empresa adotou isso a partir da terceirização. A partir da terceirização, as empresas começaram a definir que aquilo não era dela, a definir as atividades que os trabalhadores tinham que fazer, o que eles tinham que fazer, como eles tinham que fazer, e se eles se acidentarem, a culpa é deles. Tá? Porque eles não são empregados da empresa. A Uber o Victor chegou a falar isso daí, isso eu não esqueci, porque ficou muito claro. Enquanto os terceirizados ainda, a gente entende, né, que as empresas utilizam vários recursos, né, para falar que a culpa é dele, no caso da Uber, eles chegam ao ponto de falar que os trabalhadores são clientes deles. Clientes deles, transformar o trabalhador
além de tirar os direitos do trabalhador, eles transformaram o trabalhador em clientes deles, né? Então, são absurdos. A gente vai estar falando mais sobre isso a semana que vem e durante nossa campanha. Vamos falar muito sobre isso na nossa campanha. Porque, no final, tudo é a mesma coisa, é sempre culpa do trabalhador. Desde a Revolução Industrial. O pessoal inventa novas formas de trabalho, tudo para justificar a mão de obra, justificar que a modernidade é assim mesmo, mas no fundo, tudo é a mesma coisa. Sempre o objetivo é de colocar a culpa no trabalhador. A nossa campanha nunca teve tanto sentido que nem agora, né? É sempre a culpa da vítima, é sempre a culpa do trabalhador. Se ele arruma um emprego e se machuca, a culpa é dele. Se ele não arruma um emprego, a culpa é dele porque ele não se qualificou adequadamente. Se ele faz um negócio e se machuca e ele não tinha os meios adequados para fazer prevenção, a culpa é dele. Quer dizer, sempre, e se ele não tinha formação, a culpa é dele. Quer dizer, sempre, eles vão estar sempre falando que a culpa é do trabalhador, a culpa é da vítima. Então, a nossa luta semana que vem, né, como vocês podem ver, ela só vai começar, né? Só vai estar começando aí. A gente vai ter um longo trabalho aí durante essa campanha, né? Acidente de trabalho na culpa da vítima a partir desse ano. E aí a gente vai fazer as palestras. Vamos ver se a gente traz um dia o Vitor, né? Faz uma palestra com o Vitor. Lógico, né? Eu li o livro do Vitor, entendendo bem o que ele fala, mas nada como ele para falar sobre o livro que ele escreveu, né? Aí eu vou tentar trazer ele para participar de uma live. A gente precisa depois fazer uma live bastante assim, grande, né? Trazer bastante gente para participar. Então, a gente tem, nesses projetos, a gente tem várias coisas que a gente pode estar trabalhando aí. E, graças a Deus, a gente tem, graças a Deus, e graças ao nosso trabalho na Frente Ampla, né? A gente tem muito conhecimento e muita gente que vai estar nos ajudando nessa campanha. Pode falar, Neise. E voltando lá à campanha de acidente de trabalho, voltando aqui no que você está falando, já entro na campanha de acidente de trabalho, enquanto estava conversando com o Emerson, eu estava pensando, será que não podia chamar ele para falar 15 minutos sobre a instrução normativa nova, ou ele deixar um pequeno vídeo gravado para que a gente passe? Porque, assim, quando eu fiz a formação, essa última graduação que eu fiz, então nós fizemos um vídeo de 5 minutos, apresentando uma aula e mandamos para a faculdade. E foi super simples. Se não dá para encaixar uma fala dele, se ele não puder. Então, Neise, eu acho que eu vou parar a gravação aqui, tá, para a gente falar sobre isso. Já é uma questão da nossa campanha, tá? Mas eu vou parar a gravação, que já deu. E a gente pode continuar, então, falando sobre a nossa campanha.